começando o Papo com Legenda, um podcast sobre acessibilidade audiovisual. Esse podcast é um dos projetos do Grupo de Pesquisa do CNPq, Mídia Acessível e Tradução Audiovisual, MATAV, liderado por mim desde 2013. Nosso podcast surgiu como um meio de tentar difundir um assunto que é muito importante, mas que infelizmente não recebe a atenção merecida em nosso país. Abordaremos não somente os recursos de acessibilidade, como a audiodescrição e a dublagem, mas também apresentaremos projetos que possuem como alvo a inclusão por meio da mídia sonora. Daremos início com um episódio sobre audiodescrição, mas nos episódios seguintes bateremos um papo sobre dublagem, sobre alguns projetos bacanas como Lembrei de Você e o Movimento Web para Todos, e falaremos também do acesso da pessoa com deficiência visual ao conteúdo cultural. Por fim, finalizamos a temporada com uma roda de conversa com alunas e alunos que passaram pelo MATAV. Bom, feita essa breve introdução, vamos para o nosso papo? Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao primeiro episódio do nosso podcast Papo com Legenda. Eu sou Lucinéia Vilela, sou coordenadora do Grupo de Pesquisa Mídia Acessível e Tradução Audiovisual e sou professora de língua inglesa na FAAC, pertencente ao Unesp, campus de Bauru. Eu sou uma mulher de 51 anos, sou baixa, tenho cabelos curtos, encaracolados e castanhos. Tenho os olhos pretos, uso óculos, estou sentada no meu escritório, ao fundo, duas estantes com os meus livros. E eu sou a Aniele, curso Design de Produto desde 2019 na Unesp de Bauru. Sou uma mulher de 26 anos, com 1,65 de altura, de cabelos cacheados e curtos. Possuo olhos castanhos e estou sentada na frente do meu computador, dentro do meu quarto. No episódio de hoje, nós vamos dar início de fato à nossa jornada pelo universo da acessibilidade. E o tema será audiodescrição. A audiodescrição é considerada uma modalidade de tradução audiovisual acessível que tem como função principal traduzir em palavras elementos visuais presentes nos mais diversos contextos artísticos, culturais, pedagógicos, políticos e diversos outros. Para enriquecer o debate, contaremos com duas convidadas, Graciela Pozobon e Lívia Mota. As duas são audiodescritoras e são pioneiras nessa modalidade de tradução audiovisual. É isso aí, Lucinéia. Mas antes de conversarmos com nossas convidadas, vamos para o quadro Legenda aí pra mim, para que você possa aproveitar melhor o nosso conteúdo ao longo do episódio. E por fim, seguiremos para a entrevista. Legenda aí pra mim! O audiodescritor americano Joel Snyder defende que as primeiras experiências em descrição de imagens foram realizadas na pré-história, por familiares e amigos próximos de pessoas com deficiência visual. Eram ações isoladas, feitas de forma não profissional, mas que buscavam oferecer igualdade entre videntes e não videntes. No contexto radiofônico dos Estados Unidos, houve registros na década de 1940 de ações isoladas como a iniciativa do prefeito de Nova York, Fiorello LaGuardia, que descreveu as imagens de quadrinhos para os ouvintes durante uma greve dos jornais. Em 1981, Margaret Rockwell e Cody Fansteel foram os pioneiros a realizar audiodescrição para uma peça teatral no Arena State Theatre de Washington, resultado das diversas ações do programa Washington Years AD. A partir dessa iniciativa, alguns programas da televisão americana começaram a adotar a audiodescrição. Em seguida, a audiodescrição chegou à Inglaterra, começando por um pequeno teatro chamado Robin Hood, em Averham, Nottinghamshire, onde as primeiras peças foram narradas. Posteriormente, países como França, Espanha e Alemanha também começaram a adotar a audiodescrição nas produções televisivas e cinematográficas. Hoje encontramos a audiodescrição em todos os continentes do mundo, valendo destacar projetos inéditos, como o Audio Description Association em Hong Kong, China, coordenado pela audiodescritora Dawn Leong.
É isso aí, Aniele. A audiodescrição é bastante importante, ainda mais para nós que estamos inseridas no meio audiovisual. No próximo bloco, falaremos um pouco sobre as equipes e a formação dos profissionais envolvidos nessa produção. E para isso, vamos contar com a participação de Graciela Pozobon e da Lívia Mota. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Acompanhe o Instagram do nosso podcast em @papocomlegenda para saber quando saem novos episódios e no @matave_unesp para ficar por dentro das novidades e notícias sobre acessibilidade. E depois de entendermos um pouco da história da audiodescrição e sua aplicação como recurso de acessibilidade, nós vamos conversar com a Graciela Pozobon e Lívia Mota, que são duas audiodescritoras e pioneiras no Brasil da AD, para entender um pouco o histórico recente da audiodescrição no país. E vamos também pedir para que elas falem das experiências pessoais delas e vamos focar na audiodescrição para carnavais, que é um diferencial da atuação delas e do Brasil. Então, para começar, Graciela e Lívia, eu agradeço muito pela participação de vocês, por aceitarem o convite para iniciar o nosso podcast Papo com Legenda, e eu vou pedir para vocês se descreverem e depois aí a gente já começa a bater um papo sobre a audiodescrição. Graciela, você pode começar, depois a Lívia se descreve. Sim, posso sim. Bom, primeiro agradecer o convite da Lucinéia, né, uma querida amiga e uma pessoa aí que já está há bastante tempo, né, envolvida com essa questão da acessibilidade, fazendo um trabalho, né, acadêmico muitíssimo importante. Saudar, né, a Lívia Mota, minha querida amiga, parceirinha, minha musa, minha querida colega de trabalho, de tantos desafios aí que já passamos juntas. Eu sou uma mulher de baixa estatura, tenho 1,60 m, sou pequena, tenho os cabelos longos, assim, um pouquinho na altura do ombro, um pouquinho mais lisos, escuros, castanhos escuros, tenho a pele branca, tenho os olhos grandinhos, assim, castanhos esverdeados, e acho que é isso, não sou nem muito magrinha, nem muito gordinha, sou mediana. É mais ou menos isso. Lívia, agora você se descreva aí para quem está nos ouvindo. Tá certo, boa tarde, Lucinéia, boa tarde, Graciela, um prazer muito grande estar com vocês hoje para esse bate-papo sobre audiodescrição, um prazer enorme mesmo, viu? E eu sou uma mulher branca, de pele clara, tenho os cabelos louros, de corte Chanel, curto, os olhos verdes, uso óculos, tenho uma estatura mediana, tenho 1,68 m. É isso. Ai, tá ótimo. Ô, Lívia, aproveitando você aí, eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre a motivação, né, que te levou a entrar no mundo da audiodescrição. E como foi seu primeiro contato com a área, e logo depois eu peço para a Graciela também contar um pouquinho dessa história, lembrando que o Papo com Legenda é para um público leigo, né? A gente quer alcançar pessoas que estão aprendendo com o episódio aí o que é audiodescrição. Certo, Lucinéia. Então, eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência visual em 1999, ensinando inglês, um trabalho voluntário que eu comecei a fazer na Lar Amara, uma instituição referência para pessoas com deficiência visual aqui em São Paulo. E nessa época eu era coordenadora de escola de inglês do IASG. Já tinha feito o meu mestrado sobre formação de professores de inglês. E aí
quando eu comecei esse trabalho de ensinar inglês para alunos cegos com baixa visão, foi um desafio, foi uma coisa tão assim que me chamou tanta atenção, porque eu nunca tinha tido uma convivência mais estreita com pessoas com deficiência visual e muito menos nunca tinha ensinado uma pessoa com deficiência visual, né? Então, tudo que acontecia nessa minha sala de aula chamava muito a minha atenção e provocava reflexões, ter que repensar a prática pedagógica. Então, no ano seguinte, eu já fui fazer o meu doutorado sobre isso. E aí, durante o doutorado, eu fui fazer uma bolsa sanduíche na Universidade de Birmingham, no Reino Unido. E foi lá o meu primeiro contato com a audiodescrição numa loja do Royal National Institute for the Blind. Eu vi vídeos com audiodescrição, até vídeos VHS, né? E aquilo me chamou muita atenção. E aí eu já pesquisei materiais e comecei a pesquisar algumas coisas sobre o recurso. E quando eu voltei, aqui no Brasil já se começava a falar alguma coisa sobre audiodescrição. E, de fato, o primeiro evento com audiodescrição no Brasil data de 2003, com a Graciela e a Lara Pozobon no Rio de Janeiro, com o festival Assim Vivemos, né? Que legal. Então a gente já passa a bola para a Graciela aí para falar do que, né, o que te tocou, e a Lívia já falou um pouquinho aí até da cronologia. Conta pra gente. Sim, o meu início, a minha, né, aproximação com a audiodescrição foi bem pitoresca, assim, porque na verdade foi tudo meio por acaso acontecendo, né? Em 1999, minha formação é como atriz, eu sou atriz, né? E depois, posteriormente, ao bacharelado, eu fiz a licenciatura também em artes cênicas. Então, estava lá entre atuar, estava atuando, né? Desde sempre, e dando aula, fazendo os meus estágios para começar a ser professora de teatro, que era algo também que me interessava muito. Estava por ali nesse encaminhamento profissional, quando eu fiz um filme chamado Cão Guia, né, que já é um clássico agora, o Cão Guia, que eu interpretei uma personagem cega. Não é um filme sobre cegueira, não é um documentário, não é um filme sobre a questão dos cegos, é simplesmente um filme de ficção, uma história de amor em que a personagem feminina é uma moça cega, né? Então, por conta desse curta-metragem, que foi o meu primeiro filme, foi o primeiro filme do Gustavo Scioli, né, que é o diretor e que depois virou com a Lara Pozobon, né, os diretores do Festival Assim Vivemos, posteriormente, nós fizemos esse filme. Eu fui ao Benjamin Constant, fiz aulas de reabilitação, ganhei minha bengala, né, saí na rua com o professor para aprender a me referenciar, né, quais são as referências assim do ambiente para as pessoas cegas poderem se orientar na rua. Fiz esse laboratório, né, como atriz. Bom, esse filme fez uma carreira muito surpreendente que nenhum de nós imaginávamos que pudesse fazer. Foi convidado para os festivais nacionais e alguns internacionais também. Bom, um deles foi um festival alemão, em que a Lara e o Gustavo foram acompanhando o filme, e esse festival era um festival com filmes sobre deficiência. Eles chegaram lá, ficaram encantados, nunca imaginavam que pudesse ter uma produção tão potente mundial sobre o tema da deficiência, né? Um recorte assim que produzisse um festival exclusivamente sobre esse tema. Voltando para o Brasil, eles propuseram então um festival semelhante para o Centro Cultural Banco do Brasil. E pensamos aí como, olha, no festival alemão nem havia audiodescrição. Existia uma dublagem dos filmes estrangeiros para as pessoas cegas, das falas, dos diálogos. Então, ela veio com essa ideia, mas sem nem ter visto lá algo assim realmente que descrevesse as imagens, né? E aí ela me propôs, né, como eu tinha feito o Cão Guia, como eu tinha me aproximado
né, dessa temática, das questões todas, e como eu vinha da atuação, ela me propôs, quem sabe você encara esse desafio de fazer uma descrição das imagens dos filmes para as pessoas cegas que forem ao cinema, que eu quero muito convidá-los. Nós nem chamávamos de audiodescrição na época, a gente chamava, era um nome enorme, narração interpretada com voice-over das falas, né? Era uma coisa assim enorme. E muito importante dizer que o Festival Assim Vivemos, desde essa primeira edição em 2003, ele oferece audiodescrição em todos os filmes, então são cerca de 30 filmes. E como a maioria são filmes estrangeiros, a gente tem que oferecer também essa dublagem, que é esse voice-over. Então, são todos os diálogos além da descrição propriamente dita. Olívia, aproveitando um pouquinho que a Graciela falou, né, dessa história, dessa evolução, o que você pode aí nos contar dessa transformação sua mesmo, como uma pessoa que lá atrás teve o primeiro contato na Inglaterra com a audiodescrição e a sua evolução nesse tempo todo como profissional? E eu gostaria de completar essa fala tão importante da Graciela, falando que a gente foi começando tudo sempre com muita proximidade das pessoas com deficiência visual. Eu acho que isso trouxe um grande diferencial para a audiodescrição brasileira, porque ela foi se desenvolvendo junto com as pessoas com deficiência visual, né? Isso foi muito importante. E aí, Lucinéia, eu sempre digo também que a audiodescrição brasileira, ela se estruturou nos pilares a pessoa com deficiência, os profissionais já envolvidos com a prática e os profissionais e o pessoal já da academia. Mas respondendo à sua pergunta, como que a audiodescrição modificou a minha vida, foi uma mudança radical. Eu falo que foi um verdadeiro turning point, né? Porque eu sempre envolvida com o ensino-aprendizagem de língua estrangeira, comecei como professora, depois coordenadora de uma escola de inglês, depois coordenadora regional das unidades do IASE de São Paulo e da Grande São Paulo. Então, assim, como que essa proximidade com as pessoas com deficiência visual, essa experiência de ensinar inglês, foi modificando radicalmente. Depois, o encontro com a audiodescrição foi um verdadeiro turning point na minha vida, porque eu fui mudando completamente a minha área de estudos, a minha área de atuação, o meu trabalho, né? E aí eu era professora de universidade, fui coordenadora de curso também de universidade, por causa do doutorado, mestrado e tal, mas fui deixando, aos poucos eu fui deixando cada vez mais essas atividades que eu fazia anteriormente para me dedicar exclusivamente à audiodescrição, que tanto me motiva e me alegra, porque é uma atividade que traz um benefício tão grande, uma abertura de mundo para as pessoas com deficiência visual, que a gente não tem como não se entusiasmar, né, Graciela? É verdade. A gente faz e já vê o benefício ali, né? A alegria dessa possibilidade de participação em igualdade de condições, já ali, né, direto, a pessoa já se manifesta entusiasmada, né? Então, foi realmente um turning point, viu? Como professor, ainda guardo algumas coisas de professora de inglês, né? No próximo bloco falaremos sobre como é feita a audiodescrição nos carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Para acompanhar nossos textos sobre acessibilidade e as transcrições dos episódios do Papo com Legenda, acesse o nosso blog em mataveunesp.wordpress.com. Estamos de volta para nosso último bloco e agora vamos falar um pouco sobre a produção da audiodescrição nos carnavais do Brasil.
eu vou já pautar e colocar como nossa próxima pauta a questão da audiodescrição do carnaval, que vocês duas têm grandes experiências aí, e que é um evento, é um grande evento, que eu acho que está entre os eventos ao vivo, um dos maiores do mundo, né? E aí a gente também tem curiosidade e queria que, começando pela Graciela, compartilhasse aí como foi, né? Como tem sido, infelizmente estamos aí todos sem poder ter acesso a eventos ao vivo, né? Mas a experiência que você teve, quantas vezes, né, vocês produziram a audiodescrição do Carnaval no Rio e alguns desafios aí. Sim, muitos desafios, né? Bom, nós fizemos a audiodescrição na Sapucaí em 2011, em 2016 e 2018, gente. Isso tá tudo documentado em vídeos no YouTube, para quem quiser. É só procurar audiodescrição na Sapucaí e colocar o ano, né? 2011, 2018, 2016, que tem lá os nossos vídeos com o registro do trabalho, que é bem interessante ver. Bom, a questão assim, começa, né, eu acho que assim, a gente pode pensar nos desafios, começando por essa questão da grandiosidade do evento, da quantidade de informações envolvidas, da quantidade de fatores envolvidos, né, e das dificuldades que a gente sempre teve em acessar plenamente todas essas informações, como que a gente conseguiria fazer o trabalho bem feito em condições que nem sempre são as ideais, né? Eu acho até que a Lívia tem uma experiência um pouco mais pautada assim, em boas condições em São Paulo, não sei, depois a gente vai ouvir, mas a questão de uma contratação desse tipo de serviço, em se tratando do Carnaval do Rio, acontece que ela é sempre feita assim muito em cima da hora. As 3 vezes que nós fizemos, nós não tivemos assim uma antecedência boa realmente para fazer uma preparação completa como nós gostaríamos, né? Então assim, a gente sempre teve contratações muito em cima da hora, porque os dinheiros, né, vão sendo deslocados e colocados aqui, aí é a Rio Tour e também a Secretaria da Pessoa com Deficiência pressionando a Prefeitura do Rio para colocar, e acaba que 3 dias antes a gente realmente fica sabendo que vai fazer, e aí é aquela correria, né? Então, começando por isso. E assim, às vezes não é nem responsabilidade dos gestores, os próprios gestores querem muito fazer, e acabam que ficam na mão dessas questões orçamentárias e tal. Então, sempre foi muito assim, em cima da hora, né? Então, algo, por exemplo, que eu gostaria muito de ter feito, né, nessas 3 vezes que nós fizemos audiodescrição, que seria ir visitar os barracões, todos eles, com calma, ver os carros. Isso a gente nunca conseguiu fazer direito. Teve um ano que uma audiodescritora nossa tinha o acesso a uma escola, e ela foi, né, numa escola importante, dar uma olhada, mas isso tudo é muito sigiloso também, né? Então teria que ser algo assim oficial, indo pela prefeitura, né, com uma liberação, com uma autorização, e isso a gente nunca conseguiu fazer de maneira plena. Então o que a gente recebia? A gente recebia aquele material completo que vai para as emissoras de TV, né, com todas as informações dos enredos, das escolas, das alas, dos temas, do que o carnavalesco pensou, como é que foi a trajetória do carnavalesco para chegar naquele tema. Depois os sambas, o samba enredo, a escolha do samba, os elementos todos que ele está utilizando para formar aquele universo, né, dos carros alegóricos, das fantasias, a quantidade de pessoas nas alas. Essas informações todas a gente sempre teve acesso com antecedência, né? E foi a partir daí que a gente realmente assim fez o nosso estudo, né? Então isso é algo assim muito importante, né, do nosso trabalho. Acho que a Lívia também vai concordar, que é essa preparação. A segunda coisa que eu procurei foi
ter pessoas na equipe que entendessem de carnaval, né? Isso eu acho super fundamental, assim. Então, não basta ser um bom audiodescritor, mas assim que nunca foi, né? Não tem essa vivência, não tem essa aproximação com o carnaval, então ele não vai ter a linguagem, ele não vai ter essa esperteza rápida de na hora que vê alguma coisa, eu sei o que é aquilo, porque aquilo é um recurso que se usa, né, em tal momento. Então a gente procurou trazer para a equipe pessoas que entendessem de carnaval. Nós sempre trabalhamos em dupla, né, porque é uma jornada grande, né, uma jornada mais ou menos de 12 horas de trabalho, né, de 6 a 6 por aí. Então a gente sempre trabalhou com 2 casais e mais uma pessoa de coringa, né, caso acontecesse alguma coisa, essa pessoa entrava. Então eram 5 audiodescritores por noite. E eu mesclava, então, nessa equipe uma pessoa que fosse bastante experiente em audiodescrição com uma pessoa que talvez nem fosse tão experiente em audiodescrição, mas que entendesse muito de carnaval. Perfeito. E aí esse equilíbrio acontecia. Um ia salvando o outro, um ia ajudando o outro, ia complementando, e foi o que deu certo, sabe? Nessa nossa mescla, assim. Outra questão bem importante é a questão técnica, né? Porque se você imaginar a Sapucaí, a quantidade de rádio, TV, emissora, canal disso, canal daquilo, né? Todas as informações, toda a tecnologia que tem lá dentro, como fazer com que o som fique bom para o fone da pessoa cega, que ela possa ouvir bem o som da Sapucaí, mas ouvir também de forma agradável e harmônica a audiodescrição. Então, a primeira vez que a gente fez isso nós fizemos 3 dias de testes, né, pedindo para o pessoal colocar um samba no volume que seria para a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, né? Então isso foi uma preocupação muito grande também, porque assim, não adianta nada a audiodescrição estar excelente, a pessoa cega está incomodada porque ou está muito baixo, ou está muito alto, ou está muito ruidoso, ou está incomodando, né? Teria que ficar agradável. Então essa foi também um desafio grande, assim, dos nossos técnicos de fazer esse ajuste fino, né? Então, bom, no Rio a audiodescrição acontece num setor específico, então não é a Sapucaí inteira que tem acesso àquele áudio, são as pessoas que estão no setor da prefeitura. Sempre recebemos muitas pessoas cegas porque eles já iam muito antes de ter audiodescrição. São cegos carnavalescos. Isso foi muito bonito, né? Porque assim, são pessoas que já acompanhavam o carnaval, já amavam o carnaval, e de repente chegaram lá e tinha audiodescrição também. Então foi assim, a gente vê os depoimentos das pessoas assim, meu Deus, eu já amava vir aqui só por causa do samba, do ritmo, da coisa contagiante, do clima, do ambiente, do samba, da dança. E agora eu cheguei e ainda tem tudo que eu não vejo no fone, né? Então, assim, muito bonito, sabe? Muito, assim, emocionante, muito impactante, tocante, transformador, realmente. Esse tipo de trabalho em que a gente está junto das pessoas cegas. Isso que a Lívia falou. Porque quando a gente faz uma audiodescrição num filme, numa série, você também se envolve, se empenha, vai lá, grava, né? Procura deixar o produto final lindo, mas você não tem feedback, o encontro, né, com o usuário, você não está ali do lado do usuário. Nesses eventos grandes, ou no teatro, né, que a Lívia faz tanto teatro também, a gente também no Rio, a gente tem um encontro, a gente vê a carinha, a gente conversa, a gente vê a emoção, a gente ouve a pessoa falando, né, e aí esse é o combustível, eu acho, que move, né. Lívia, agora indo para São Paulo, conta aí pra gente como foram as experiências. Olha, foi uma experiência, Lucinéia, realmente surpreendente. Foi algo assim fantástico. Nós fizemos 2019 e 2020, 2 anos seguidos.
No primeiro ano, 2019, nós fomos convidados pelas Meninas dos Olhos, que já tinham tido essa experiência em 2017 e 2018. Então, elas já vinham com uma experiência dos anos anteriores, né, e convidaram a gente para fazer parte desse grupo, para fazer a audiodescrição do desfile do grupo especial das escolas de São Paulo, no Sambódromo lá do Anhembi. E aí nós trabalhamos com 6 audiodescritores. No primeiro ano, 2019, isso que a Graciela falou, de um tempo pequeno entre contratação e o evento, né? Isso atrapalha bastante. Nós tivemos 15 dias, mas aí a gente se estruturou de uma forma para cada dupla já pegar uma escola e visitar barracão e conversar com carnavalesco, com coreógrafo, sabe, a gente já íamos nos ensaios, no sambódromo, em 2020 isso já foi melhor, porque a gente teve um mês de antecedência, Nossa. né? Mas mesmo assim, uma dificuldade muito grande de acesso às informações, porque tudo isso é envolto numa aura de Sigilo. sigilo total, de confidencialidade, né? Então foi uma coisa assim demais, demais, demais. Mas mesmo assim a gente, olha, não esmorecia, viu? A gente ia, por exemplo, num ensaio no Sambódromo, sentava do lado de algum folião que era muito fã daquela escola e a gente já começava a perguntar, bombardear a pessoa de perguntas, sabe? Então a gente foi assim, com várias fontes e fomos estruturando. Por quê? Porque esse desfile, cada escola é um espetáculo, é como se fosse um grande musical, né? Com tudo, quer dizer, o enredo, as fantasias, alegorias, essas alegorias, esses carros alegóricos enormes, maravilhosos. Gente, aquilo é uma coisa, só ali já dava não sei quantas páginas de roteiro, né? Mas a gente também tinha que fazer uma adequação para a rapidez que a escola ia passando, quantas informações a gente tinha que dar durante, né? Nós fomos construindo modelos de roteiro. Então, no primeiro ano, a gente trabalhou com 6 audiodescritores e um consultor. Em 2020, nós trabalhamos com 7 audiodescritores, um consultor, um fotógrafo e uma pessoa do administrativo, que também ajudou bastante. E aí a gente tinha várias pessoas assistindo no Sambódromo, também, como a Graciela falou, somente no camarote da cidade, porque tem isso, né? Como é que nós vamos distribuir fones para todo o Sambódromo se aquela ala está passando ali na frente daquela arquibancada, daquele camarote, é aquilo que eles estão vendo. Quem está lá na ponta da arquibancada, em outro camarote, vai estar vendo outra coisa, né? Então, mas nós tivemos também um diferencial nessa transmissão, que foi um projeto de acessibilidade da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né, que incluía samba com as mãos, a interpretação em Libras e a audiodescrição. Então, além da transmissão para o Sambódromo, nós também transmitimos para o Facebook. Então foi muito legal, porque pessoas do Brasil inteiro puderam ter contato com essa transmissão carnavalesca. Isso foi sensacional. No primeiro ano, nós tivemos 8.000 pessoas que assistiram pelo Facebook. E em 2020, 15.000 pessoas. Olha que legal. Que legal. E aí foi muito legal, porque as pessoas interagiam, né, com a secretaria, com a gente, com os audiodescritores. Enquanto uma dupla estava na cabine, outra dupla estava fazendo essa interação, né? E as pessoas pediam, olha, fala mais da madrinha de bateria, fala mais disso, fala mais daquilo. E a gente ia acrescentando informações. E o Laércio Santana, que foi nosso consultor nas 2 vezes,
No primeiro dia ele ia e ficava lá no sambódromo. E no segundo ele ficava no Facebook e passando as Interagindo. informações. E aí, por exemplo, ele também ficava acompanhando o desfile pelo rádio e aí dava informações privilegiadas para a gente. Por exemplo, esse ano de 2020 teve um dos carros que enganchou num cabo de força e aí o desfile foi todo paralisado. Ninguém sabia por que estava acontecendo aquilo, a gente já sabia, porque o Laércio tinha escutado na rádio e já tinha passado para a gente, sabe? Sensacional, sensacional. Agora, uma coisa que eu também gosto muito de falar é assim, ó, eu nunca tinha ido assistir ao desfile no Sambódromo. Gente, é uma experiência, não é, Graciela? Muito Eu falo potente. que todo mundo tem que ter, porque parece que o samba entra pela veia. Gente, é uma coisa impressionante. Olha, todo mundo ficava das 8 da noite às 8 da manhã. Embora a gente tivesse estruturado para as pessoas irem revezando, entendeu? Mas o pessoal ficava tão animado, tão empolgado, que já ficava ali direto, porque é uma emoção. Gente, amanhecendo, a Gaviões da Fiel entrando na avenida, aquela empolgação da arquibancada, é uma coisa assim fantástica, é de chorar, sabe? E isso que a Graciela falou também, de se aproximar de pessoas que entendem muito de carnaval, nós tivemos consultores, verdadeiros professores de carnaval para nos dar informações, entendeu? Assim como pessoas que entendiam muito das religiões afro, né? Dos orixás para dar informações sobre os adereços, como é que é formada essa escola, todas as partes e tal. Então, tudo isso é muito importante. E aí a gente foi já formando verdadeiros repertórios, né? A gente já tinha coisas das Meninas dos Olhos, que já tinham feito em 2 anos, né? E a gente foi ampliando isso. E a gente também fez uma coisa que ficou muito legal, que foi a gravação das notas introdutórias. Então, por exemplo, numa meia hora antes da escola entrar, aquele intervalo que tem entre uma escola e outra, tanto o pessoal do Facebook como o pessoal que estava lá no camarote da cidade já ficavam ouvindo as informações sobre a escola, referente à ficha técnica, ao samba, ao enredo, às cores, ao número de participantes, às alas, e tudo isso já com o fundo musical do samba enredo, sabe? Isso ficou muito bacana, a gente gravou tudo, deixou tudo arrumadinho, foi muito legal. Olha, foi um grande aprendizado. Tanto é que na primeira escola que eu fui fazer a narração, gente, o meu queixo estava caindo, meu filho estava assistindo, ele depois mandou uma mensagem: mãe, menos. Porque a empolgação era tanta na narração, entendeu? Porque nós, audiodescritores, estávamos deslumbrados com aquele espetáculo mesmo, entendeu? É uma coisa que, olha, eu falo que é uma experiência fantástica, fantástica. Nós também temos registrado nos 2 anos em vídeo, tá lá no YouTube da Ver com Palavras. Vale a pena assistir para ver, conhecer o trabalho. Foi sensacional. Aprendemos muito e curtimos muito. E esse ano agora de 2020, olha só, eu fui fazer aula de samba, que eu sempre quis aprender. Você acredita, Graciela? Arrasou! Eu sempre quis aprender a sambar, nunca tinha conseguido. Eu falei, não, agora vai ser uma motivação. E eu acabei pegando uma professora em escola de dança mesmo, muito didática. E não é que eu aprendi? Foi Ai, que uma coisa maravilha. deliciosa, gente. Então, Você não Olívia, sabe.
O próximo passo é você desfilar. Os seus audiodescritores vão descrever você na avenida. Desfilando. Você já pensou que coisa? Olha, porque aqui em São Paulo a gente tem várias alas. Acho que tem 2 escolas com alas só de pessoas com deficiência. Na Rosas de Ouro, por exemplo, tem um número enorme de pessoas com deficiência visual que desfila, sabe? Então, é muito legal. Muito legal. Muito legal. Olha, ouvindo vocês duas, assim, não tem como não se contagiar. E aí eu fico pensando, né, como deve ser energizante, renovador, assim, para essas pessoas todas terem acesso, né, essa riqueza da nossa cultura, né, que só o Brasil tem isso, né? Sem E dúvida. aí eu queria passar também essa pergunta para vocês, que assim, quando eu pautei esse tópico de carnaval com audiodescrição, fiquei pensando qual será, né, a próxima oportunidade que todos nós brasileiros e vocês como profissionais da audiodescrição vão ter para poder fazer a audiodescrição de um grande evento, né? E aí queria ouvi-las, que vocês são muito otimistas, eu acho que na área de acessibilidade, passando por tudo que temos passado, eu sei que vocês estão produzindo audiodescrição e acessibilidade para o país nesse período, né? Então eu queria ouvir primeiro da Graciela, se há, né, alguma possibilidade de a gente, pelo menos a médio prazo, voltar a ter um evento como esse, com audiodescrição e ao vivo, e o que a sua empresa, a Lavoro, você também tem outra empresa, Tem né? a Cinema Falado. A Cinema Falado estão fazendo para as pessoas que precisam, né, ter esse acesso mesmo na pandemia. Bom, tivemos que nos adaptar, né, como todo mundo, mas realmente não parou, porque como a gente faz também muita coisa em audiovisual, as produções, né, continuaram a acontecer. Claro, teve aquele primeiro momento, né, no início de 2020, que realmente deu aquela parada, aquele março, abril, ficou todo mundo meio sem saber o que ia acontecer, mas em seguida começou a retomada das acessibilidades no audiovisual, nas séries, nos filmes, e começamos então a receber as solicitações das acessibilidades nas lives, né, nos seminários online, né, em todos esses acontecimentos remotos, né, que eram presenciais e que passaram a ser no formato remoto na pandemia. E aí foi outra adaptação e outro aprendizado, né? Porque como vamos fazer, como é que pode ser a audiodescrição ao vivo, funciona, não funciona, como que funciona. É melhor, né, em algumas ocasiões, pegar o evento já acontecido ao vivo e colocar a audiodescrição na pós-produção e oferecer para as pessoas com deficiência. Algumas vezes sim, essa opção é melhor. Outras vezes dá para fazer ao vivo, com o audiodescritor numa janelinha, como o intérprete de Libras, dá, nesse caso dá. Então, cada caso a gente foi avaliando, pensando e ajudando os realizadores a como disponibilizar da melhor forma, né? Então, tudo foi muito adaptado, né, nesse momento. Uma coisa muito boa que aconteceu para a gente esse ano foi a edição especial do Festival Assim Vivemos online. Né, que o Festival Assim Vivemos ele é presencial, ele acontece nos Centros Culturais do Banco do Brasil e por conta da Lei Aldir Blanc, emergencial, nós conseguimos a aprovação para fazer uma edição extra, né, online. E tivemos essa experiência, esse desafio, né, agora com a audiodescrição inteiramente gravada, com voice-over gravado, com a Libras gravada, com a legenda, né, colocada nos filmes. E fizemos essa edição do festival inteiramente remoto, que ainda está disponível e vai continuar no site, né, do assimvivemos.com.br, para quem quiser ver, tá lá. E a gente pretende que seja uma plataforma que a gente vai continuar alimentando ao longo das próximas edições, né? Além disso, está prevista a 10ª edição do Assim Vivemos presencial no segundo semestre desse ano.
né? Então, qual é a ideia do Centro Cultural Banco do Brasil? Os centros culturais estão abertos, com todas as medidas restritivas, com menos público, né? Mas eles estão nos propondo fazer uma edição que seja híbrida, né? Ou seja, Certo. todos os acontecimentos que envolvem grupos e muitas pessoas, como os debates e as oficinas, nós provavelmente faremos de forma online, né? O que é ótimo fazer os debates online, porque a Lara, que sempre mediou os debates, Tá que fora, nos né? Estados Unidos, pode participar, pode mediar os debates, e isso é muito legal, né? Além de ampliar o nosso leque de possibilidades de profissionais, né? Porque antes, como era presencial, a gente ficava restrito às cidades onde o festival acontecia. Dessa forma, não, podemos convidar pessoas que estão em qualquer parte do mundo, né? Então, adaptou-se muito bem. Além disso, a gente amplia aí o acesso de público para pessoas do Brasil inteiro, né? Que também é uma questão que o Festival Assim Vivemos presencial tem. A gente não tem o direito de distribuição dos filmes, então os filmes, né, acontecem nas sessões e a gente não tem como distribuí-los, né? Então são prós e contras, né? Por um outro lado, o Festival Assim Vivemos, ele sempre foi um festival que priorizou e que teve muita potência nessa questão do encontro, né? O presencial do Assim Vivemos, ele é muito forte, porque a gente convida instituições e pessoas e escolas que pouco saem das suas instituições e escolas, são pessoas que têm pouquíssimas oportunidades de sair dos seus ambientes, porque são instituições muito pobres, em locais muito carentes. Então, assim, tirar essas pessoas das instituições, levar para um centro cultural que é lindo, que tem exposição, que tem o lanche depois, que tem a sala de cinema, que tem a conversa, que tem escuta, né? Que o Festival Assim Vivemos sempre deu a voz às pessoas com deficiência. Então, isso é algo que só o presencial permite, né? Não conseguimos isso no online. Por um outro lado, pessoas do Brasil inteiro, do interior do Brasil, que nunca tiveram acesso ao acervo do festival, podem acessar o conteúdo de forma online. Então, a gente vai aí caminhando, né? Nos adaptando, mas essa é uma notícia, vai ter Assim Vivemos no segundo semestre, provavelmente nessa forma mais híbrida. O prefeito do Rio está animado. Tá. Diz ele que vai ter carnaval ano que vem, que vai ter Réveillon, né? E, bom, se ele diz que tem e for seguro, a gente vai atrás incomodando lá, dizendo tem que ter acessibilidade, tem que ter acessibilidade. Como que tenha para todos. Ótimo. Lívia, e aí, nos conte dos seus projetos. Nós tivemos logo que começou essa pandemia uma parada muito grande, né? Porque eram tantas as emergências e urgências do setor cultural que a acessibilidade ficou lá para trás mesmo, né? Depois, aos poucos, a Graciela falou que voltou lá para junho, a gente demorou um pouco mais, lá para outubro a gente começou, mas nesse meio tempo eu fiquei, antes de voltar mesmo o trabalho, eu fiquei dando muitas palestras para a Secretaria da Educação, trabalhando muito com os professores, né, que estavam vivenciando essa situação novíssima de interagir com seus alunos mediados pelas telas, né? Então, o quanto que a audiodescrição poderia ser uma ferramenta de acessibilidade que poderia contribuir. Então, trabalhei com a Secretaria da Educação de diversos estados, o que eu acho que é uma coisa super positiva que esse online trouxe, essa possibilidade de ter contato com pessoas de diferentes partes do país, né? Que não poderiam estar participando de determinada palestra, determinado curso, né? Então, aí depois a gente foi voltando com festivais, fizemos festival de teatro, festival de cinema, lives, muitas lives, e fomos aprendendo, né, a utilizar esse ambiente virtual para disponibilizar o recurso de acessibilidade. Vai ser aberto, todo mundo vai assistir, então teve ocasiões em que as pessoas estavam assistindo a determinados
determinado espetáculo, ou determinada live, ou um espetáculo de dança, e se incomodavam ali, colocavam ali no chat, para que a gente tem que escutar essa voz, né? Mas aí, assim, ó, e sempre disponibilizando com acessibilidade num lugar, sem acessibilidade em outro. Era no YouTube, Facebook, Vimeo, e por aí vai, né? No Instagram. Agora, a gente foi aprendendo, peças online também fizemos, foi muito legal a experiência. Fizemos agora, nesse começo de ano, o Cultura Inglesa Festival, que foi também muito legal. Fizemos Festival Internacional de Videodança. E uma outra experiência que nós tivemos que foi fantástica foi o curso de formação de consultores em audiodescrição, que foi com uma parceria com a ONCB, Organização Nacional dos Cegos do Brasil, com a Ágora Brasil. Então, participaram 88 alunos cegos e com baixa visão para serem consultores, e do Brasil inteiro. Isso foi sensacional. E aí nós tivemos vários professores, já consultores, a Elizabeth Dias de Sal, Felipe Monteiro, a Roseli Garcia, a Cristiana Cerchiari e o Laércio Santana. Todos foram professores do curso junto comigo. Que legal. E foi muito legal a gente preparar um ambiente virtual de aprendizagem com o Super Laércio, que é um especialista em acessibilidade digital, que trabalhou junto com a Débora, que é uma designer instrucional, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente já tinha trabalhado juntas num curso de aperfeiçoamento sobre audiodescrição na escola. Então, ela, junto com o Laércio, os dois prepararam esse Moodle, né, que não é, que ele é acessível, mas não tanto, né? Então, melhorando essa usabilidade, foi muito legal, muito, muito legal. Foi uma experiência, assim, muito desafiadora, viu? E a gente está aí pensando, né, quando será que a gente vai retomar para o presencial? Porque nós fazíamos cerca de 4 espetáculos por semana, seja ópera, concerto, peça, espetáculo de dança, né? E aí, no final do ano, a gente chegou a fazer alguma coisa no Teatro Alfa, fizemos o Quebra-Nozes, fizemos uma peça infantil, algumas apresentações do maestro João Carlos Martins, né? Mas com os teatros, assim, respeitando muito essa coisa do afastamento, espaçamento entre cadeiras, né? Mas aí veio de novo essa segunda onda muito forte, tudo fechou novamente. Então, a gente já está programado para o segundo semestre retomar a Sala São Paulo, que foi também um trabalho muito bem sucedido, que a gente sempre tem um número de pessoas com deficiência visual muito grande assistindo aos concertos, né? Mas vamos ver se retomamos no segundo semestre. O carnaval, o governador tinha falado que tinha sido adiado para o meio do ano, mas não vai acontecer em hipótese alguma, não. De jeito nenhum, entendeu? Então, a gente está aí reaprendendo a fazer algumas coisas, buscando novas possibilidades, fazendo muita coisa, muita exposição em museus, que também têm aplicativos, exposições virtuais, né? Para estar alcançando mais pessoas, e muitos espetáculos gravados, espetáculo de dança, videodança, temos tido muito. E é isso, né? Sem parar com o nosso trabalho e esperando que a acessibilidade volte a florescer, né, Graciela? Porque eu acho que os ganhos que a gente teve até aqui, muitos ficaram meio que paralisados, né? Ai, nem fala. Não é? Então, a gente tem que fazer um esforço grande para retomar do ponto que a gente estava.
não sei, eu acredito que vai ser difícil, né? É que soma-se a questão da acessibilidade agora a retomada do teatro, né? Como um todo, assim, né? Antes nós tínhamos o teatro acontecendo e a luta da acessibilidade, né? Para acompanhar aí as produções, as temporadas, né? Teatro municipal, os teatros estaduais, os privados, né? Toda essa conversa. Agora nós não temos, né, os espetáculos, então a retomada vai ser de forma global, né? Os artistas estão, né? Tá todo mundo parado, todo mundo esperando. Aqui no Rio nem teve essa retomada, aqui em São Paulo, né, teve um pouquinho e depois fechou de novo. Nem teve, então vai realmente, eu acho que esse movimento é um movimento que vai ser grande, que vai ser lento, né? Não vai ser de uma hora para outra. As coisas vão ter que se adaptar, as questões orçamentárias das cidades que estão muito voltadas para a Covid vão ter que se ajustar, vão ter que, né, digamos assim, recuperar, né, muitos orçamentos que foram destinados para as questões da pandemia. Mas o caminho está aí e vai ser percorrido e eu acho que aos poucos, sim, a gente vai conseguir organizar a vida, voltar ao teatro e voltar ao público e voltar à acessibilidade, né? Com segurança, né? E com bastante equilíbrio aí. Sim. Olha, eu queria agradecer em nome do nosso podcast Papo com Legenda. Assim, fico super feliz por essa conversa, pelas pessoas que vocês são, né, e pela essa história que vocês têm na acessibilidade, na audiodescrição no Brasil. E encerramos aí o nosso primeiro episódio e deixo também aí aberto para vocês falarem aí as últimas palavras. Lívia? Olha, Lucinéia, agradeço muito pela oportunidade, pela conversa, muito boa. Adorei reencontrar a Graciela, que já estou com muitas saudades, fazia tempo que não nos falávamos, né? E esperamos em breve estar tomando um ótimo café regado a muita prosa, né, Lucinéia? Sim. Isso eu acho que faz muita falta, viu? Faz. E muito obrigada. Nos fortalece, eu acho, enquanto, né, profissionais. Lu também, que está aí na universidade, fazendo toda essa movimentação com os alunos. Que bom, siga, vamos juntos, né? Nosso material tem bastante coisa no YouTube, Sim. Tem o Instagram da Cinema Falado, tem o Facebook do Assim Vivemos também, para quem quiser dar uma olhada e acompanhar, né, ver as notícias, assim que a gente tiver certeza das datas do segundo semestre, a gente já começa a postar, já começa a divulgar, já tem a seleção dos filmes, né? A Lara já fez a curadoria, já assistiram mais de 1000 filmes esse ano, que se inscreveram para serem selecionados 29. Então já tem essa seleção feita e a gente vai aí divulgando pelas redes, pelos nossos canais, quem quiser acompanhar. É só seguir lá. Muito obrigada às duas audiodescritoras pela conversa e finalizamos por aqui. Não se esqueça de conferir nossas redes sociais e nosso blog para as entrevistas transcritas. Até o próximo episódio. O Papo com Legenda é um podcast original do Matave, grupo de pesquisas em mídia acessível e tradução audiovisual. Para ficar por dentro dos nossos lançamentos e demais novidades, acompanhe no nosso Instagram, @papocomlegenda.